Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Jesus tinha o hábito constante de oração. Muitas vezes ele orava junto com os discípulos, às vezes ele saía para o deserto para orar ou para o monte, e ele tinha uma vida constante de oração. E um dos discípulos, lá em Lucas, ele pergunta: mestre, nos ensina a orar, como o João Batista ensinou os seus discípulos para orar. Parece assim que é tão assim para o crente, é tão fácil orar, né? É tão assim natural, mas nem sempre acontece com todos os crentes. Ali na nossa reunião nós vimos ali alguns irmãos, né? Ali falando das dificuldades que tem de orar, principalmente orar em público, né? Ou orar na igreja, sempre há um certo acanhamento, ou às vezes o irmão fala assim: eu não sei orar como o outro irmão, que tem uma oração bonita, né? Os irmãos oram uma oração maravilhosa, bonita, eu não sei. E falamos na oportunidade que a oração é uma conversa com o Pai. Nós entramos ali, ou sozinho, ou em público, dentro do nosso quarto às vezes, e conversamos com o nosso Pai. Eu disse ali fora, eu mesmo tem vezes que eu vou orar: Senhor, eu preciso orar, mas como orar agora? O que o Senhor quer que eu falo? O que o Senhor quer que eu oro? Quais os motivos de oração? Senhor, hoje eu passei um dia difícil. Senhor, até por orar está difícil. Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o nosso intercessor, ele fala com o nosso espírito. Então, daqui um pouco vai fluindo a nossa conversa, o nosso diálogo com Deus. O Espírito Santo começa a falar com a gente, e a oração vai surgindo, vai caminhando. Quando a gente pensa, hoje não está um dia bom para orar, e a gente ora um bom tempo, aquela conversa com Deus, aquela conversa tão agradável, e Ele vai falando no nosso coração. Então é maravilhoso isso. Então, Jesus começa ensinando a oração: vós orareis assim, Pai Nosso. Pai Nosso. Por que Pai Nosso? Porque é o Pai de todo crente. Deus tem milhões de filhos por esse mundo afora, né? São milhões. Aqui nós temos, só aqui presente na igreja, centenas de irmãos. Então Ele é o Pai Nosso, Ele é o nosso Pai. Ele não é um Pai exclusivo, só meu, como algumas pessoas pensam. Ele é só meu Pai. Hoje eu tenho 10 irmãos. Quando eu estou conversando com uma outra pessoa, eu falo assim: o meu Pai, na particularidade. Quando eu estou conversando com meus irmãos, eu falo o nosso Pai, né? Porque é o Pai de todos nós. Aqui na igreja é o nosso Pai. Irmãos, o nosso Pai, o nosso Deus é o nosso Pai. Na nossa individualidade, orando, fala meu Pai. Tem uns que vai mais na intimidade, meu paizinho, meu papai, né? E Ele nos ouve da mesma maneira. Então, Jesus, Ele deixa bem claro que é o Pai nosso, de todo o povo. Mas uma pergunta surge: Deus é o Pai de toda a humanidade? Às vezes você vê uma pessoa que não tem nenhum relacionamento com Deus e diz: eu também sou filho de Deus, eu também mereço isso, eu mereço aquilo, eu também sou filho de Deus, eu não posso sofrer. Será que todas as pessoas
nesse mundo são filhos de Deus? Há uma diferença. Todas as pessoas no mundo são criaturas de Deus. Deus criou todos nós. Mas quem são filhos de Deus? Alguns textos nos trazem luz a esse assunto, esse tema. Vamos lá em Efésios, capítulo 1, nós vamos ver do versículo 2 em diante. Efésios 1, versículo 3 até o versículo 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, quem é filho de Deus? Em Cristo Jesus. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Somente aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Somente aquele que reconhece que é pecador, não merece a salvação, mas Deus dá. Pela sua graça somos salvos. Somente em Cristo Jesus, Ele nos escolheu. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos colocou como irmãos de Jesus. Jesus se fez homem. E através de Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário, através do seu sangue derramado, Ele nos deu o poder, Ele nos adotou como filho. Jesus é o Filho de Deus, unigênito. Jesus é o único Filho de Deus, unigênito, mas todos nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. E o filho adotivo, ele tem todos os direitos. Nós recebemos todos os direitos de filhos adotivos. Ele nos abençoou, através de Cristo Jesus, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos essa bênção, nós temos esse privilégio. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: como nos escolheu nele, Ele nos escolheu para sermos filhos, antes da fundação do mundo. E quando Jesus ora a sua oração sacerdotal: Pai, eu te peço não apenas por esses que estão aqui comigo, mas por todos que virão. Eu estava lá naquele dia, você estava lá. Nós estávamos lá naquele dia, quando Jesus estava orando por nós. Naquele dia, Pai, eu te peço por aqueles que ainda irão crer em mim. E aqueles que se o mundo acaba antes, daqui 100 anos, 1000 anos, não sei, o tempo de Deus, Jesus orou para aqueles que ainda virão, naquele dia, que ainda irão crer em Jesus Cristo. Então, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Com objetivo, para nós sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele, para sermos filhos, para adoção. Ele nos adotou. É um processo complicado. Eu adotei um filho, que processozinho difícil, mas para Deus, através de Cristo Jesus, é muito fácil, né? Simplesmente, através de Jesus, através da fé, Ele nos
adotou como filho. Então eu posso orar sem medo de dizer: meu Pai, nosso Pai, Senhor, eu preciso do Senhor. Meu Pai, ouve a minha oração, ouve a nossa oração, atende o clamor do teu povo. Senhor, eu coloco diante do Senhor o meu clamor, o meu pedido, o meu agradecimento. Também na oração faz parte do agradecimento também. Muitas vezes nós oramos, recebemos a bênção do Senhor e esquecemos de agradecer ao Senhor pela bênção que Ele nos concedeu, né? E às vezes eu tenho um hino do cantor cristão que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos. E às vezes quando eu paro, né, para agradecer pelas bênçãos, aí vai me vendo na minha mente quantas bênçãos, desde a minha infância, o Espírito Santo traz aquela lembrança. Lembra daquele fato, aquele acontecimento? Você lembra que eu estava presente ali? Lembra quando você estava sentindo tão só, tão aflito, né? Eu te ouvi, eu estava com você. Lembra daquele milagre que eu operei na sua vida? Há quanto tempo? Então nós temos que parar também para agradecer ao Senhor. Então nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, somente por meio de Jesus Cristo. Essa é a única verdade. A única verdade. Ninguém adianta querer dizer que eu sou filho de Deus, eu não mereço isso, não mereço aquilo, porque eu sou filho de Deus também. Mas filhos de Deus são todos aqueles, através de Cristo Jesus, segundo o beneplácito. Eu estava precisando dessa palavra diferente, não é muito uso cotidiano da nosso vocabulário. Eu fui no dicionário. Beneplácito, assentimento, aprovação, vontade. Segundo o consentimento do Pai, segundo o assentimento, segundo a aprovação, segundo a vontade de Deus, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade. Ele nos adotou como filhos com prazer, com alegria. E nós temos a alegria de sermos filhos de Deus. Hoje de manhã eu acordei com um versículo lá nos Salmos, diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitas vezes nós levantamos, né? Eu tenho que ir para a igreja hoje? Será que eu tenho que ir? Né? E às vezes arruma um motivo para não termos que ir para a igreja, mas o salmista tinha alegria, tinha prazer de estar na casa do Senhor, e ele dizia: alegrei-me, vamos levantar para a igreja. Eu levantei hoje 7h30 da manhã, ia saindo para a igreja. Minha esposa: mas está muito cedo ainda. Eu falei: não, eu vou mais cedo, a gente ora um pouco, né? E medita um pouco na palavra do Senhor. E é bom andar um pouco mais cedo e chegar na casa do Senhor. O trânsito é melhor, o estacionamento está mais fácil, uma série de facilidades. Então, para o louvor da sua glória, nós somos adotados como filhos. Será que é só por um privilégio nosso? Não, nós temos um objetivo. Somos adotados como filho, em amor, porque Ele nos adotou em amor, né? Em amor, segundo a sua vontade, segundo o seu prazer, para o louvor da sua glória, da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, no amado, de graça. A adoção foi de graça, nós não compramos adoção, não pagamos pela adoção, nada. Fizemos nada que merecêssemos adoção de filho, fizemos nada. Ele nos deu de graça pelo seu amor, pela sua bondade, através de Cristo Jesus. E nós, no qual, né, essa adoção, esse amor, nós temos a redenção, nós temos a salvação, através do sangue de Cristo, através da remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Mas nós somos filhos, nós temos direitos e deveres, não é? Direitos e deveres. Vamos aqui, lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, às vezes como filhos,
nós somos merecedores da disciplina de Deus. E como Deus disciplina os seus filhos. E às vezes Deus está nos disciplinando, nós estamos reclamando, né? E não entendemos por que essa disciplina. Hebreus 12, a partir do versículo 4. Hebreus 12, 4 até o versículo 11. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoite a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Disciplina. Aqui nós temos muitos pais. A ideologia de hoje tem pregado que os pais não podem disciplinar, não pode usar a vara, e a Bíblia diz, não aparta a vara do seu filho, disciplina o seu filho, corrija o seu filho, ensina a criança no caminho em que deve andar, até quando ele crescer, ele nunca vai esquecer da disciplina, nunca vai esquecer das correções, mas na verdade a palavra de Deus, a disciplina é para ser usada, não é só um enfeite. O filho que não recebe a disciplina, ele também não recebe o amor do pai, ele não recebe o amor da mãe. Então, a nossa luta contra o pecado, a luta contínua, constante. Mas se nós somos filhos de Deus, nós estamos sujeitos à correção. Agora, aquele filho, olha, se você é filho de Deus, e não sofre nenhuma disciplina, a disciplina não significa que seja só apenas vara, castigo, às vezes exortação. Quantas vezes nós estamos falando com Deus, orando, e Deus fala com a gente assim, que a gente entende claramente, olha, você precisa de corrigir isso, olha, você pecou, olha, a sua vida está assim. Essa semana estávamos lendo os Salmos, né, de Davi, quando pecou. Então, ele diz, quando eu escondi o meu pecado, eu sentia mal, doente, eu sentia o corpo, como meus ossos enfraquecidos, eu não tinha mais alegria, eu perdi o sono, eu passava a noite sem dormir, mas quando o Senhor me perdoou, restaurou a minha vida, restaurou a minha saúde. Ah, meus irmãos, quando nós estamos em pecado diante de Deus, e a gente pensa que está tudo normal, e a gente não passa nada, não, está tudo tranquilo, mas o corpo começa a sentir, a disciplina vem.
Quantos testemunhos que já ouvimos, eu creio que muitos irmãos ouviram. Poxa vida, eu estava levando uma vida tão, assim, pensando envolvido comigo mesmo, com as coisas desse mundo, correndo, trabalhando, ganhando dinheiro, fazendo isso, mas Deus me deu um infarto, eu fui parar no hospital e Deus me colocou para me refletir na minha vida. Como estava a minha vida espiritual? Como estava a minha vida com Deus? Como estava a minha vida? Deus me colocou numa cama de hospital para parar um pouco, para refletir, para ter um momento. Muitas vezes, irmãos, nós não temos tempos para com Deus. Corremos tanto, trabalhamos tanto, levantamos de madrugada, trabalhamos até de noite ainda. Muitos ainda levam o trabalho para casa, não é? Não temos tempo de falar com o nosso Pai. E o nosso Pai está ali, querendo conversar com a gente, porque Deus, Ele é uma pessoa, Ele é relacional. Ele quer relacionar com cada um dos seus filhos. Ele quer que os filhos falem com Ele, Ele quer falar com seus filhos. Então Deus ama, Deus açoita, Deus disciplina a todos que recebem como filho. Agora, quem não quiser receber açoite, quem não quer receber disciplina, então não aceita adoção. Eu vou levar minha vida como sou, não quero ser filho de Deus, porque nós lutamos tanto por essa adoção, nós queremos tanto ser filhos de Deus, então nós temos que esperar também que a disciplina vem. É para a disciplina que perseverais e Deus os trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Se eu estou sem correção, né? Quantas vezes que eu estou orando, Deus fala assim, cuidado, isso assim, 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 né? E Ele fala. Eu sei que Ele fala com cada irmão. Ele fala. Com cada um, quando nós estamos orando, Ele fala. Primeiro, Ele tem um livro do Dr. Russell Shedd, que ele fala sobre a disciplina na igreja. E tem muitos meios de disciplina. A primeira disciplina é você chegar e falar, né? Se vê teu irmão em pecado, vai e fala com ele. É uma disciplina, irmão. Olha, isso que você está fazendo é pecado. Não é certo o que você está fazendo. Se o irmão reconhecer que está errado, você ganhou seu irmão. Você se tornou mais amigo do seu irmão. Mas se o seu irmão está com o coração duro e eu não aceito disciplina, não aceito ninguém me chamar atenção, eu vou continuar assim, aí você chama mais 2, 3 para conversar com ele. Irmão, assim, assim, nós somos irmãos como testemunha. Se ele continua assim, leva um conselho da igreja, leva o assunto para a igreja, porque é o nosso irmão e precisa de disciplina. Então a disciplina é feita, e Deus, como Pai, e a disciplina às vezes pode ser muito mais dura, porque quando Ele fala nós não ouvimos, aí Ele usa a vara. Aí Ele usa a vara. Irmãos, eu fico, esse tempo agora eu tenho estudado a história do povo de Deus, o povo de Israel, desde Gênesis, né? E agora já comecei lá em Gênesis, eu comecei a ler Reis, né? Que eu vou de Gênesis, Apocalipse, volto de Gênesis de novo, e a gente vai voltando, né? E vendo quanto Deus disciplinou para aquele povo. Às vezes Ele usava a vara dos próprios inimigos. Vocês me abandonaram, vocês voltaram para a idolatria, vocês se esqueceram de mim. A vara, aí quando aquele povo no cativeiro, Deus, eu pequei contra o Senhor, nossos pais pecaram, Senhor, nos perdoa. E a gente vê, né, aquele povo no cativeiro, tanto voltando, né, como o povo de Israel passou quase 2000 anos espalhado pelo mundo, depois do Império Romano, que espalhou pelo mundo. Em 1945 foi criado o Estado de Israel, aquele povo voltou do mundo inteiro e voltou para reconstruir a sua nação, o seu povo ali, e Deus cumprindo promessas de Deus, que eu vou trazer vocês de volta.
E se estáis sem correção, porque todos se tornaram participantes, logo sois bastardos e não filhos. Eu não vou disciplinar o filho do vizinho. O filho do vizinho pode precisar de muita disciplina, mas não sou eu que vou disciplinar. Se o pai não disciplina, deixa que a justiça um dia vai disciplinar. A polícia disciplina, não sou eu que vou disciplinar, porque não é meu filho, ele é bastardo. Agora, se é meu filho, aí é preciso de disciplina, porque eu sou participante da disciplina. Se é meu filho, eu tenho que participar, né? E aí, o autor de Hebreus diz, olha, todos nós tivemos nossos pais, ainda temos os nossos pais, que nos disciplinavam, uns mais, outros menos, um com mais violência, outros com menos violência, e nos disciplinaram, nos corrigiram. E todos nós participávamos, nós os respeitávamos, né? Mesmo com as dores, com as surras, mesmo com violência, nós nos respeitávamos, porque é o nosso pai. E Deus, quando nos corrige, mais do que nunca, merece o nosso louvor, a nossa adoração, né? Davi, quando Deus disciplinava, ele pecava, o profeta chegava diante dele, Davi, você pecou. Davi, a coisa para o seu lado está complicada, viu? Porque você pecou feio. Senhor, contra ti somente pequei, fiz o que parece mal. Ah, Senhor, o Senhor é justo. Quando o Senhor me disciplina, o Senhor é justo. Louvado seja o teu nome. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Eu pequei, Senhor. Eu pequei contra o Senhor. O Senhor é santo. O Senhor é justo, né? Eu mereço, Senhor. Eu mereço a disciplina. Ô, Senhor. Na certa ocasião, Deus castigou pelo pecado de Davi e a praga veio sobre a nação. Deus, Senhor, eu pequei, fui eu que pequei. Senhor, eu mereço o castigo. Esse povo não pecou, o pecado foi meu. Senhor, disciplina a minha família, traz o seu castigo para mim, para com a minha família, Senhor, porque o pecado foi meu. Reconhecimento, irmãos, reconhecimento. Se eu pequei, se eu estou sob disciplina, então eu pequei e Deus me disciplina, porque Ele é Pai, e eu sou filho dEle, né? Então, toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quem está sendo chamado a atenção, quem está sendo disciplinado, o pai, quando ele baixa a vara em cima da mãe, em cima do filho, o filho vai chorar, vai reclamar, mas depois, mais tarde, ele diz, olha, ainda bem que meu pai, minha mãe me corrigiu. Ainda bem que eu recebi a correção, a disciplina. Mas depois vem a disciplina produz fruto pacífico, aos que têm por ela exercito fruto de justiça. A disciplina é bom, a disciplina nos traz paz, né? Então nós vimos ali, os grupos, viram ali, nos estudos do pequeno grupo, que Jesus criticou os fariseus pela hipocrisia, até mesmo nas maneiras de orar, né? Só que nós temos que, Jesus disse o seguinte, olha, quando você quer orar, muitas vezes é importante, isso não entrar no seu quarto, fechar a porta, e você sozinho falar com Deus. Ali no pequeno grupo, nós falamos o seguinte, olha, muitas vezes, falando sobre a questão de orar em público e orar em particular, lá dentro do quarto você sozinho, você abre o coração na sua mais profunda intimidade com Deus. Às vezes em público, orando na igreja, a gente não vai orar, expor algumas coisas que é tão íntimo, tão pessoal, diante de Deus. Olha, eu não vou na igreja, eu vou expor na situação,
Isso aqui, muitas coisas a gente expõe diante dos irmãos, pede até oração, pede força, mas há coisas que você tem que estar lá sozinho, sozinho mesmo, sozinho, com seus medos, com seus problemas, com as suas dúvidas, com seus sentimentos, com tudo aquilo ali, né? Quando Jesus chegou diante, um homem chegou diante de Jesus, o filho endemoniado, ele pediu para os discípulos de Jesus para expulsar o demônio, eles não conseguiram, e Jesus chegou, expulsou os demônios, os discípulos perguntaram, por que nós não conseguimos? Porque essa caça de demônio precisa de muita oração, de muito jejum, precisa estar uma perfeita comunhão com Deus. Então, tem situações que nós temos que estar em comunhão com Deus. A gente não vai enfrentar situações muito difíceis, às vezes na vida, às vezes enfrentamos problemas difíceis, e precisamos da orientação de Deus, precisamos de buscar a presença de Deus, naqueles momentos ali, antes de tomar aquela decisão. Às vezes a gente está tão assim, obstinado numa decisão que tem que tomar, e às vezes eu já decidi, não, eu vou tomar essa decisão porque é a decisão correta. Aí eu lembro, eu não consultei o Senhor ainda, eu ainda não falei com o Senhor. Então eu entro para o meu quarto, e Deus começa a limpar a mente, esclarecer, mostrar cada ponto, o tanto que eu ia fazer, eu tomou a decisão tão errada, né? Por quê? Porque eu não tinha colocado diante do Senhor para orar, para pedir, para clamar, para buscar o Senhor. Naquele momento ali, é tão particular, tão pessoal, que eu preciso de falar com o meu pai, com o nosso pai, mas naquele momento ali, naquele quartinho ali, ele é o meu pai. E às vezes no meu pai eu lembro, meu pai, nosso pai, eu estou lembrando dos nossos irmãos. Meu pai, tem os irmãos fulano que precisa de oração, tem o irmão fulano que está com problema de saúde, está com problemas financeiros, tem que tomar uma decisão difícil. Então, meu pai, me ajuda nessa decisão que eu tenho que tomar. É assim, irmãos, é nossa vida. Então, Jesus começa a oração dizendo, nosso Pai que está no céu. Né? Esse é o início da oração. Primeiro, Ele é Pai, Pai de Jesus Cristo. Pai, nosso Pai, que todos nós somos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Ele é Pai. Ali, a gente lembra a figura do Pai, hoje está tão assim, fora de contexto, né? A situação do Pai hoje. A gente tem visto cada situação hoje que o mundo tem mudado completamente. A gente sabe que pai hoje está muito pouco. A gente vê situações assim de pai, fala, isso é pai ou o que é? Não é? São homens que às vezes não tomam a sua postura de pai, nem de marido. Nem de marido, ele toma uma posição de pai. É um pai que não disciplina, é um pai que não cumpre o seu dever como homem. E o filho ali, né? Fazendo o que quer. Uma das coisas que eu li essa semana, Davi, o homem de Deus, mas em relação aos filhos, eles não diziam nada para disciplinar os filhos. Não, meu filho, você está errado. Nada. Depois da morte de Davi, antes da morte de Davi ainda, o Adonias, filho de Davi, quis dar um golpe de Estado, porque Deus já tinha prometido o reino para Salomão. A toda a nação esperava uma decisão de Davi. E o Adonias reuniu o comandante do exército, reuniu todos aqueles homens ali, mas os principais homens de Davi deixou de lado e foi lá, e todo mundo gritando, viva o rei Adonias, viva o rei, e viva o rei. E ele fala, Deus nunca contrariou seu filho,
O Davi nunca contrariou seu filho, nunca disse para o seu filho, meu filho, nunca repreendeu, fazia o que queria, nada, nada, nada. O filho sempre fez o que quis, criou filhos mimados. A gente viu o Absalão que quis dar o golpe de Estado, quis matar o pai e tudo, e depois ele foi morto ali na guerra. Então, é preciso, irmãos, a Bíblia mostra, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela mostra o erro, até no passado, o erro dos pais, porque a figura do pai tinha grande importância, mas muitas vezes um filho matava o pai para tomar o reino, o poder no lugar do pai. E Davi teve o Absalão e depois o outro que quis usurpar o poder, né, que já tinha sido concedido pelo seu irmão. Então, essa figura paterna é de grande importância e hoje precisamos de homens de verdade, de pai de verdade, que disciplina. Essa semana alguém estava falando, né, mas o pai é diferente, porque a mãe grita e bate e os filhos não parecem estar nem o pai, só uma palavra, só um olhar do pai já faz a diferença, né? Meu pai, ele falava assim, ó, dava aquele olhar, ai de quem passasse na frente dele ali, quando estava conversando com uma outra pessoa, ou ai de quem levantasse uma palavra para fazer uma pergunta quando estava conversando com um adulto. Se a gente ia na casa de alguém, que eles traziam um prato de biscoito, pão de queijo, bolo, a gente não comia enquanto ele não olhava e fazia um gesto que você podia pegar um, só um, é só um. Olhava assim, pegava um, o pessoal oferecia, não, pega mais, não quero não. E se ele dava o sinal que podia pegar mais um, aí você pegava mais um, e aí acabou. No esperado dia estava a olhar para ele, para ver se tinha autorização para pegar mais um, que não pegava. Então, a autoridade do pai. Então, precisamos... Mas eu acho que cada um tem visto, né? Como seria a situação hoje? O filho entra, os pais estão conversando, ele entra no meio, grita ali, interrompe a conversa. O pai está falando, o menino chega e já... A gente vê em alguma festa, né? As crianças chegam ali, passa e pega e joga fora e faz aquilo tudo, aquilo. É complicado, muito. Já come todo, tem... Assim, em casa, na casa do meu pai, se tinha uma visita que ia comer em casa, primeiras visitas comiam. Se sobrasse, os filhos comiam. Primeiro, nada, a gente ficava para lá para um canto, as visitas todos serviam, comia, repetia, e os filhos ali, né? Então, era uma disciplina dura. Isso ensina para a vida inteira. Tem alguma pergunta aí, irmão? Está aberto para alguma pergunta? Tá. Irmão, Arnaldo fez a pergunta, como seria hoje, como está sendo hoje. Eu acho que cada um tem uma experiência, tem visto, pelo menos em algumas situações, de alguns conhecidos, né? Então é difícil. Criança corre para o pai, a mãe, fica quieto, menino. Mesma coisa, não falar com nada, com ninguém. Irmão. Pastor, agora eu estou com o microfone. Se tiver pergunta, pode mandar no chat. Pode mandar. Ou se algum irmão precisar do microfone, a gente leva também. O tema é muito importante, né? E às vezes alguns pais queiram participar. Vai ser de muita valia. Amém. Pastor, já vou iniciar o processo, então. Sim. Hoje a gente percebe também uma falta muito de reverência a Deus, né? Muita irreverência. E nós associando essa imagem de Deus ao Pai, será que isso também não tem um pouco nesse sentido? Né? Deus é Pai, como não há o respeito ao Pai hoje, como se acontecia, como o senhor estava referindo aí, será que isso também não tem a ver também com a falta de reverência a Deus atualmente? Perfeito, irmão. Boa pergunta. Deus, em primeiro lugar, você tem que reconhecer que Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus, ele não é um homem
falho, miserável pecador, que você faz. Então, a situação do mundo hoje banalizou a figura de Deus. Está banalizada completamente. Blasfêmias no nome de Deus. São piadas absurdas. A palavra de Deus é o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quantas vezes as pessoas tomam o nome de Deus em vão? Então, se nem Deus merece o nosso respeito, consideração, quem é o nosso pai? Né? Hoje em dia, eles querem tirar até o nome do pai da certidão de nascimento, o nome da mãe. O ensino de hoje é para tão desprezar a figura do pai, a figura da mãe. A mãe já não é mãe mais, é aquela que pariu, aquela que deu à luz, só, não é mãe, o pai não é pai. Banalizou completamente. Mas pelo menos, o povo de Deus, os filhos de Deus, têm que ser ensinado desde pequeno. Por isso que o pai tem que ensinar o filho. Ensina o menino no caminho que deve andar. Ensinar a reverência para com Deus, a obediência para com os pais. Eu tenho, minhas netas que os irmãos conhecem aqui. Às vezes a mãe e o pai chamam atenção, eu como avô e minha esposa, caladinho. Não interfere, mesmo que a gente não concorda com alguma coisa, mesmo achando que o pai ou a mãe está sendo muito duro, é o filho deles. Eles têm que corrigir. Eu não vou interferir na educação dos pais. Como avô, não, tadinha da minha netinha e tal. Não. Os pais corrigem. A coisa mais importante é o temor do Senhor no coração dos nossos filhos. Porque se eles não honram o pai carnal, nem pensem em honrar a Deus. Primeiro tem que honrar a Deus. A gente vê isso nos relacionamentos dos filhos. Os filhos que são tementes a Deus, nós, hoje mais velhos, a gente considera mais o pai, a gente assiste mais. Então, a coisa mais importante é o temor do Senhor. Porque se o filho teme o Senhor, geralmente honra os pais terrestres. Mas se não honra os pais, nem pensa em Deus. Verdade, irmã, muita verdade. Primeiro o temor do Senhor, que deve ser ensinado desde cedo, né, o temor do Senhor, porque senão o temor do pai vai tudo por água abaixo também, né? Mais alguma pergunta? Não, né? Vamos orar, vamos encerrar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos por este momento. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos receber, por nos adotar como filhos, ó Pai. Senhor, obrigado, Senhor, pela sua correção. Obrigado, meu Senhor, pela sua disciplina, Senhor. Pai, como é bom, Senhor, quando recebemos a disciplina do Senhor, porque, Senhor, ao recebermos a disciplina, sabemos que somos filhos, ó Pai. Sabemos que o Senhor nos ama, sabemos, ó Pai, que quando o Senhor nos disciplina, estamos recebendo também os seus ensinamentos, estamos recebendo o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tua igreja, ó Pai. Obrigado pelo seu unigênito, Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos foi dado, ó Pai, a morrer naquela cruz, para derramar o seu sangue e nos salvar e nos purificar. Obrigado, Senhor, porque através de Jesus, nós fomos recebidos no Senhor como seus filhos também, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que abençoe a cada um dos irmãos, nos leve a cada um de bênção e paz nos nossos lares, nos dê um dia, Senhor, na tua presença, na tua graça, no alimento, Senhor, em cada dia, e que todos nós, ó Pai, possamos retornar aqui, Senhor, para a tua casa à noite, para continuar
esse mesmo espírito de culto, de adoração. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor nosso Deus, nosso Pai.